Olá pessoal, tudo beleza? Pois é, eu tive um fim de semana ligeiramente cansativo. Ligeiramente não, pra lá de cansativo. E o mais legal é você terminar todo o seu serviço e descobre que tem coisa muito pior te esperando nos próximos meses. É. Bom, antes de mais nada, vocês estão percebendo que a nossa imagem e som estão meio estranhos. O que está acontecendo? Bom, é o seguinte. Como vocês se recordam, eu comprei um celular recentemente chamado Samsung Win2 Duos. Um celularzinho pequenininho aí da Samsung e coisa e tal. Acontece que tivemos uma ligeira dança das cadeiras e, curiosamente, eu acho que eu não devo ter completado um mês com aquele celular por causa do seguinte. O meu irmão, fanático por tecnologia, ele estava pretendendo trocar seu próprio celular. E ele acaba de adquirir um Samsung Galaxy S6. E ele transferiu para mim o seu antigo celular Samsung Galaxy Tab 2, que tem duas câmeras muito melhores que a do GTN 8000, que eu usava, o aparelho que iniciou este canal Igor Sebarros World, e assim, e melhores que as do celular Samsung com o qual eu estava, que agora vai passar para outra pessoa da minha família. Então talvez tenhamos um pouco mais de qualidade neste canal, principalmente porque essa é a nossa câmera número 4, oi, né? Porque nós já temos aqui a câmera de estúdio, essa aqui que está indo para as cucuias. Ela funciona perfeitamente, mas a qualidade dela é horrível. Essa câmera é de 2009 já. A nossa principal câmera de gravação, né, HDR-S15, e a nossa câmera secundária, que tem uma imagem excelente e um som que é uma adubo orgânico, né? Lembrando que eu estou ligeiramente meio sem ideias aí de vídeos e coisa e tal, porque muitas dessas ideias estavam ligadas ao nosso computador Macintosh, ao nosso notebook Mac, que, como vocês sabem, está com problema na ventoinha e está praticamente impossível de ser usado nessa situação. Eu já coloquei forminha de gelo em cima do notebook durante a última renderização que fizemos com ele e ele não passava, não ficava com menos de 101 fucking degrees centígrados. E era um vídeo de 720p. Imagine se fosse 1080, 60, né? Imagine, como outros canais que tem por aí, né? Pois é. Muitos canais têm microfones de lapela, mas só aqui você vê uma câmera de lapela. Bom, para não ficar um vlog chato falando somente de nós mesmos e nossas conquistas, muito embora muitos vloggers façam isso quando chega a placa de 100 mil inscritos, né? E o pessoal nem acha ruim, né? Mas tudo bem, né? Vamos falar de algumas coisas aí que aconteceram hoje. Infelizmente não temos imagens direito, assim, eu consegui gravar pouquíssima coisa hoje quando eu fiz o meu rolê, o único dessa semana, porque o meu dinheiro está curtíssimo. Esse rolê só foi possível graças a um pequenino empréstimo de alguém da minha família, porque a minha conta, a minha conta chegou ao nível impressionante de R$ 2,77 no último domingo. Então, vocês vejam que eu tô cheio, full of the grain, né? Vocês, é o seguinte, eu estive no Burger King e, caramba, gente, continua aquela pergunta sem resposta, né? Continuam vendendo um pratinho de batatas fritas com bacon e eles passam um cheddar em cima ou outra coisa que eu não me sei qual é, que meleca aquelas batatinhas e aí você... Eu tentei comer aquilo e não consegui porque eu sujei completamente as mãos, a ponto de ter que ir para o banheiro, lavar as mãos mais de uma vez durante essa insólita refeição. E aí eu perguntei na época, gente, como é que come um negócio desses? E vocês acreditam que tão pouco Burger King, tão pouco qualquer um de seus gourmands, telespect ouvintes, me respondeu essa pergunta? Pois é, eu tenho mais uma pergunta agora sem resposta. Eu sempre passo perto de algumas lojas de uma rede conhecida como Ragazzo. Não, não é aquele youtuber gamer mascarado, não. A Ragazzo é outra coisa. É uma rede de restaurantes dos mesmos proprietários do Habib's. A diferença é que eles vendem outro tipo de iguarias oriundas da culinária dos botecos brasileiros. No caso, o carro-chefe deles seriam coxinhas. E aí vem a pergunta. Eu tô cansado de ver banners e faixas falando promoções de coxinhas do Ragazzo. E quando eu chego lá, eu vou para uma mesa e recebo um menu de saladas. Eu nunca consegui comer coxinha nesse tal de Ragazzo. Eu já consegui comer perfeitamente esfirras no Habib's.
Agora, coxinhas do ragazzo, cadê? Cadê que eu não consigo comprar elas? Alguém pode me explicar? E principalmente, se esse vídeo cair lá nesse pessoal desse ragazzo, vocês me explicam como é que eu poderia adquirir esse produto, que aparentemente seria o carro-chefe de vocês? É só isso, entendeu? É aquela história, perguntar não ofende, né? Menu de saladas? Menu de saladas! E vamos falar sobre um assunto que eu não costumo falar aqui no YouTube, que é sobre televisão. Normalmente eu costumava até escrever sobre isso antigamente no blog só de TV da WordPress e ocasionalmente no igorcebarros.tumblr.com. Mas o que acontece é o seguinte, como todos vocês ficaram sabendo, este vai ser, curiosamente, o último ano do programa do Jô na Rede Globo. Assim, o último ano do programa de entrevistas, que é uma coisa impressionante. Eu assistia o programa Viva o Gordo, que nem era para minha idade direito. Eu mal sabia o que era um striptease, que era a atração que encerrava o programa Viva o Gordo. Enfim, aí depois Veja o Gordo foi um pouquinho mais complicado, porque a SBT nunca pegava bem o suficiente em casa. A gente morava a 2 quilômetros da Torre da Globo, na Avenida Paulista. Então a SBT pegava que era uma dificuldade desgraçada. Aí começou essa história do programa de entrevistas. E engraçado, o Jô Soares eu considerava ele um humorista sensacional, impressionante. Eu morria de rir com as colunas dele na revista Veja, que eu lia, que era a minha válvula de escape, né? Porque eu tinha que levar um dos parentes meus da minha família, uma vez por semana em psicólogos, e eu tinha que ficar do lado de fora esperando. E a minha válvula de escape eram as revistas Veja que tinham na sala de espera. A gente nunca assinou essa revista, né? E aí tinha aquelas colunas do Jô Soares, eu lia e morria de rir com os textos dele. O que eu quero dizer é o seguinte, esse lance de programa de entrevistas é uma coisa com a qual o Jô Soares se realiza tanto que ele deixou de lado o humorismo por completo na vida dele, recusando inclusive convites para participações especiais para fazer humor. Não, ele sempre recusou. Ele se realiza completamente com esse lance de entrevistas. E aí, de repente, o pessoal fala, último ano? Como assim? Que história é? Tal. Tem algumas curiosidades. O meu pai, ele nunca foi muito com a cara do Jô Soares, na verdade, meu pai sempre detestou o SBT e toda a sua programação. Ele começou a assistir SBT por causa do Jô Soares, porque ele se surpreendeu muito ao saber que o Jô Soares era amante de jazz, assim como ele. Sério, vocês não sabem o sacrifício que foi convencer o meu pai a deixar eu assistir a entrevista que o Gugu fez com o Roberto Bolanhos em 1991 no programa Viva a Noite. E outra curiosidade também tem a ver com meu pai, porque ele trabalhava numa empresa chamada Telesp, que virou Telefônica e hoje é Vivo. E no prédio sede dessa empresa, que fica na rua Martiniano de Carvalho, aqui em São Paulo, não era a sede da Telesp, virou a sede da Telefônica da Vivo, e meu pai trabalhou mais de 20 anos naquele lugar, naquele prédio, como engenheiro eletrônico, inclusive em colaboração com outro colega dele. Ele foi o corresponsável pela criação de um serviço de despertador do DISC 200, que era programável pelo usuário através de como ele discasse o número de telefone, que era uma coisa sensacional. Eu não sei nem se existe hoje em dia uma coisa. Hoje em dia nem precisa, qualquer celular Zeco aí tem despertador e coisa e tal. Mas o que acontece é o seguinte: uma pessoa que trabalhou com o Jô Soares, talvez trabalhe até hoje, chamada Dileia Frati, ela saiu justamente do jornal interno dos funcionários da Telesp, chamado Entre Linhas. Que em 1991 eu me lembro que eles sofreram uma reforma. Em vez de um jornal grande, eles viraram um tabloide, e um tabloide tão sensacional que me inspirou até mesmo a criar paródias nos meus próprios cadernos, e que o meu pai lia e entendia todas as referências e dava um monte de risada. Tudo isso aconteceu em 1991, quando ter um telefone era muitíssimo mais difícil do que hoje em dia. Hoje em dia, se você quer ter um telefone fixo, você paga e já sai com a linha e tudo mais, tal coisa. Aparelhos telefônicos com fio são baratíssimos, custam cerca de 2 dígitos. Muitos deles são de fabricação 100% brasileira e coisa e tal. Mas naquela época a situação não era bem essa.
As linhas telefônicas eram difíceis de ser obtidas e custavam às vezes tão caro que eram mencionadas em heranças. E os pais davam de herança para os seus filhos. Era um negócio absurdo. Eu acho que talvez essa foi uma das grandes sortes do começo da carreira do Luiz Galeb, do Shop Tour, um programa que eu sempre assistia aí na televisão. Ele conta que quando ele começou, ele tinha um escritório absolutamente precário. Além da parte videográfica, um escritório muito precário e uma linha telefônica. E foi com isso que ele se virou para convencer comerciantes a anunciarem na televisão. E para finalizar, a notícia que saiu na mídia é que neste último ano de programa do Jô Soares gostaria de entrevistar uma pessoa que fez parte de sua vida, Silvio Santos, que nunca aceitou ser entrevistado por qualquer tipo de programa parecido com esse e que dá entrevistas quando ele está muito afim. Será que veríamos Silvio Santos na poltrona do programa do Jô, em plena Rede Globo de televisão? Olha, eu confesso que eu não assisto tanto esse programa quanto deveria, mas Silvio Santos eu faria questão de assistir do começo ao fim. Voltamos em breve com vídeos muito melhores e possivelmente mais curtos do que este aqui em Igor C. Barros World.